O processo de gravação da numeração identificadora do motor. No contexto da vistoria de identificação veicular, é fundamental compreender como a numeração identificadora do motor é gravada no componente mecânico ou em uma plaqueta fixada ao motor. O conhecimento preciso sobre os métodos de gravação utilizados é essencial para a detecção de possíveis irregularidades, especialmente quando a marcação apresentada diverge do padrão original adotado pelo fabricante para determinado modelo e ano de fabricação. A correta identificação do método de gravação contribui diretamente para a análise técnica e para a avaliação da autenticidade da numeração, sendo uma etapa crítica nos processos de fiscalização, regularização e investigação. A seguir, serão apresentados os principais métodos empregados na gravação da numeração identificadora do motor. Gravação por punção individual. Esse método de gravação é comumente encontrado em veículos mais antigos ou em veículos produzidos em baixa escala. Essa gravação é efetuada de maneira manual, onde se utiliza pinos em formato de carimbos e martelos para gravar na peça. Essa gravação é reconhecida pelo desalinhamento dos dígitos, espaçamento irregular entre os caracteres e variação na profundidade dos caracteres. É possível notar que, dependendo do alinhamento do pino e a força aplicada no momento da marcação, um dígito pode ficar mais destacado em um lado do que no outro. Gravação por punção em conjunto. A gravação por punção em conjunto é um método mais sofisticado em comparação à punção individual. Nesse processo, todos os caracteres que compõem a numeração identificadora do motor são previamente organizados em um gabarito mecânico, permitindo que a marcação seja realizada simultaneamente, por meio da aplicação uniforme de pressão sobre todos os dígitos. Essa técnica proporciona um acabamento padronizado, com regularidade no espaçamento, alinhamento e profundidade dos caracteres, o que facilita a leitura visual e técnica da numeração e reduz significativamente as variações e imperfeições típicas de gravações manuais ou realizadas dígito por dígito. Gravação por ponto a ponto. Esse método requer o uso de tecnologia mais avançada, pois a gravação é feita por meio de um sistema computadorizado. O equipamento é programado para realizar pontos em sequência e deixando intervalos entre eles até formar o número ou a letra. Esse processo garante maior precisão na gravação, resultando em caracteres bem definidos e padronizados, com aparência características de pontos alinhados que formam os dígitos. Gravação ponto sobre ponto. Esse método utiliza a tecnologia de alta precisão, sendo realizada por um sistema computadorizado programado para executar a gravação com extrema exatidão. A ferramenta realiza uma sequência de pontos por impactos, posicionando um ponto parcialmente sobre o outro, até formar o contorno completo dos números ou letras desejados. Diferente da gravação ponto a ponto, que apresenta pequenos intervalos entre os pontos, a gravação ponto sobre ponto resulta em caracteres mais sólidos e contínuos, com acabamentos visualmente mais limpo e uniforme. Gravação por escrita, ou também conhecida por escavada. Esse método de gravação também exige alta precisão e é realizado por um sistema computadorizado. A gravação é feita com o uso de uma ferramenta pontiaguda que, sob pressão, percorre a superfície da chapa suporte, traçando os contornos dos números e letras como se estivesse escrevendo sobre o material.
Gravação em alto relevo. A gravação em alto relevo é um método comumente utilizado em motores cuja a identificação é realizada por meio de plaqueta metálica fixada ao bloco. Nesse processo, os caracteres são gravados no verso da plaqueta, de modo que fiquem em relevo no lado oposto da chapa, proporcionando uma identificação durável e de difícil replicação. Um aspecto relevante a ser considerado é que, nos motores identificados por esse tipo de gravação, é mais frequente a detecção de indícios de remoção da plaqueta do que a alteração direta da numeração. Isso evidencia que a adulteração desse tipo de gravação apresenta um grau elevado de complexidade.